a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém? Agora vai lá, em 2 Coríntios capítulo 3. Ele diz, a partir do verso 4: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Poder sentar, em nome de Jesus. Vemos ontem aqui o pastor Fernando falando a respeito do derramamento do Espírito Santo. E obviamente é um marco na vida de todo cristão, né? Nós sabemos que todo esse plano extraordinário, obviamente, começa no pensamento de Deus, na mente de Deus, no seu coração, na eternidade. É lá que começa. É lá que tem esse início, né? Onde Deus, na sua infinitude, resolve, no beneplácito da sua vontade, elaborar um plano miraculoso como esse. E tanto que é tão incompreensível isso na mente humana, que isso é motivo de muitas cogitações, é motivo de debates, dentro até mesmo do meio cristão, enquanto de muitos outros estudiosos em outras áreas, né? Qual que é o sentido de Deus fazer tudo isso? Qual que é o propósito? Não é verdade? Os que se dizem mais racionais dizem que a fé, ela é, como disse Marx, né? A fé é o ópio do povo, é aquilo que iludibria, é um ponto de contato onde uma pessoa, no seu desespero, se apoia a fim de se desvencilhar da sua situação. Essa é a sua lógica, porque no seu entendimento tudo tem que ser racional, tudo tem que ser lógico, tudo tem que ter uma resposta óbvia. E é impressionante como isso também tem adentrado a igreja, o coração dos crentes. Deus, Ele é um ser sobrenatural, como foi afirmado aqui ontem. Ele é um ser extraordinário. E em outra pregação, acho que eu falei isso lá na sede também, quando falei a respeito do plano estabelecido por Deus para o fim de todas as coisas. Quando o profeta Joel fala a respeito dos últimos dias, ele diz: nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, do meu espírito sobre toda a carne, os jovens sonharão, velhos e profetizarão, enfim. No mesmo contexto, ele fala a respeito de fogo, da consumação de todos os fatos. Ele coloca tudo dentro de um mesmo tempo. E muitos estudiosos da época de primeiro e segundo século questionavam, né, dizendo assim: será que ele vem mesmo? Porque já se passou tanto tempo e ele não está vindo. E o apóstolo Pedro dá uma resposta teologicamente extraordinária, falando a respeito exatamente do tempo. Esse Deus que criou todas as coisas, que vocês desconsideram, Ele criou da água, Ele preserva com a água, mas Ele disse que iria destruir com a água e destruiu. E esse mesmo Deus, que fez isso e cumpriu, entesoura todas as coisas para o seu fim devido, para juízo eterno. E você acha que eu vou acreditar em quem? Em vocês ou na palavra de Deus? Isso traz uma segurança para nós como cristãos, porque nós estamos fundamentados na fé. A fé é o firme fundamento. É pela fé que nós estamos baseados. Enquanto então outros dizem que tudo existe uma lógica, em que tem que haver racionalidade, nós na verdade estamos um passo à frente, porque exercitamos a fé.
Na verdade, quantas vezes já ouvi que tem que haver muito mais fé para acreditar, por exemplo, na evolução, do que na existência de um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder e que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Faz muito mais sentido, né? Então tem que ser muito mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. Então, isso traz segurança para nós. Enquanto o tempo passa e esse Deus não vem, dentro deste tempo, Deus requer de nós algumas coisas. Deus requer de nós um serviço. E antes que algum de nós dissesse assim, mas eu não sei fazer nada disso, porque essa é a primeira coisa que nós apresentamos, né, quando nos é atribuída responsabilidade. Mas eu não sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo. É igual adolescente em casa, né? Falar, ô Yasmin, faz isso aqui. Mas eu não sei. Minha filha, uma ótima oportunidade para você aprender. Mas e se eu não conseguir? Né? Não existe a predisposição para o aprendizado. Então, antes que eu ou você, qualquer um de nós, possamos dizer, mas Senhor, tudo bem, o Senhor me resgatou, me deixou aqui agora, e não sei quando o Senhor vai voltar, só que existe um tempo, o que eu faço agora? O Senhor vai fazer, você vai fazer isso, mas eu não sei. Existe então, da parte de Deus, aquilo que a palavra chama de dom, né? Então, observe bem que ele passa a ser glorioso, porque assim como Jesus foi dotado da plenitude do Espírito para realizar o seu ministério, ele agora concede isso à igreja. Aquilo que o profeta Joel profetizou aconteceu, e o apóstolo Pedro se levanta e faz agora como disse aqui o pastor Fernando, ele faz a hermenêutica, ele faz a interpretação e liga os pontos. Olha, está acontecendo agora, e o Espírito Santo está sendo derramado, e não podemos confundir o dom do Espírito, que o apóstolo Pedro fala naquele contexto, com dons, né? Não podemos confundir isso, porque ele diz assim, depois que ele prega o Evangelho ali, quando ele prega o Evangelho, falando, como é que se diz, apresentando todas as características do Evangelho, de quem é Deus, de quem é seu Filho, qual o propósito, e que os homens, os rejeitados, eles são enchidos de temor. Ele diz, olha, eles pensam, pressuponho eu, que eles foram tomados por um temor muito grande. E agora, o juízo de Deus vem sobre nós rejeitamos o seu Filho, rejeitamos a sua verdade, distorcemos toda a verdade de Deus, então, eles chegam à conclusão, vamos ser condenados. Então, eles são tomados de temor e pavor, eles questionam, a Pedro diz, e agora, o que faremos? Pedro então diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Aí então é o marco da nossa vida cristã, porque receber o dom do Espírito Santo é ser selado pelo Espírito. Ali está a nossa garantia do penhor de Deus. Ali então ele passa a fazer habitação e morada permanente na vida de todo aquele que ele derrama o seu Espírito Santo. E que maravilhoso isso é. Nós já ouvimos isso ontem, amém? Então, antes que você esqueça, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem o dom do Espírito Santo. Você foi selado por Deus. Isso é maravilhoso. E como eu disse, e agora, Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque deveria ser natural da nossa parte perguntar, e agora, o que eu faço? Né? Porque se você chegar, por exemplo, num emprego, olha, hoje é o seu primeiro dia de trabalho, e alguém te colocar numa sala e ir embora, né, você vai... Tá, mas o que eu faço? Ele, não, você vai digitar alguns papéis ali. Não, tudo bem, posso até fazer, mas como que eu vou fazer? Aí então vai te entregar uma ferramenta, uma máquina e tudo mais, né? Então é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele vem e dá dons à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Primeiro ele fala para nós a respeito da nossa necessidade de conhecer a respeito disso tudo, e uma coisa que nós estamos passando por este tempo é exatamente a negligência acerca das doutrinas bíblicas. É impressionante como a igreja altermoderna,
É impressionante como ela desconsidera as doutrinas bíblicas. Ela está muito mais preocupada nas suas questões pessoais. Ela quer orientações práticas para o seu cotidiano, para atingir um fim imediato. É isso que ela quer. Só que os dons, eles não são para atingir um fim imediato. Ele é um fim estabelecido por Deus no futuro, e que esse tempo vai nos trazer alguns benefícios. Amém? Então eles dizem, olha, não quero que sejais ignorantes. Há uma necessidade da igreja de conhecer e entender acerca dos dons. Nós algum tempo atrás, tanto na sede como na congregação, estudamos a respeito dos dons. E você fica impressionado quando nós esmiuçamos a respeito desse estudo e apresentamos os dons, as pessoas dizem assim, olha, eu não sabia que isso era um dom, eu não sabia que existia esse dom. Porque nós estamos limitados. E uma das coisas que nós vemos ali, 1 Coríntios capítulo 12, no 14, e até mesmo em Efésios 4, é de que existe uma variedade de serviços, de ministério e de dons. Mas a questão é que as pessoas estão limitadas num serviço específico. E geralmente é aquilo que coloca o homem em evidência. Não é verdade? Geralmente é aquilo que vai colocar a pessoa para frente, que vai tornar a pessoa visível, é aquilo que vai fazer com que a pessoa adquira um certo status, primeiramente diante da comunidade, depois diante, principalmente, do mundo. Diante do mundo, parece que enche muito mais, né? É interessante como as pessoas aí por fora chamam o pastor, o presbítero. Ela não quer saber que tipo de função o presbítero faz ou o pastor faz. Mas quando as pessoas dizem que lá fora que você é pastor, que é isso traz um certo pastor. E impressionante também como desenvolve-se certo sentimento de autoridade diante das pessoas lá fora. Eu lembro de uma situação aqui com um certo apóstolo que chegou na escola, a filha dele tinha se colocado em disciplina, porque não sei o que, você não pode fazer isso, é filha de um apóstolo, é filha de não sei o que. O que tem a ver isso? O que tem a ver? E geralmente é assim. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, não quero que sejais ignorantes. Então há uma necessidade de saber a respeito disso. Então vemos que quando nós colocamos dificuldade, parece impossível realizar algumas tarefas. Algumas vezes até já chegamos a ouvir aqui, dizendo, rapaz, ser crente é difícil, né? Não, querido, não é difícil. É o quê? Impossível. Ser crente não é difícil, é impossível. E essa é a verdade, exatamente para tirar de mim e de você qualquer iniciativa humana. Qualquer força, qualquer ação, ou qualquer atividade que eu venha fazer, para que venha me trazer mérito pessoal, para que me traga vanglória, exatamente para isso, para mostrar que a glória é de Deus. Por isso não é difícil, é impossível. Então antes de você dizer que não sabe o que fazer, o que tem que fazer, a primeira coisa eu te falei já, você recebeu o dom do Espírito. Amém? Agora vem a outra parte, é de que esse Espírito, ele concedeu dons aos homens. E a palavra dom está relacionada à doação, à dádiva, exatamente para mostrar que é uma ação espontânea e gratuita da parte de Deus, te dando isso como um presente. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, a respeito das balinhas. Quem já ouviu aqui? As balinhas do chocolate? Para explicar o que são dons e o que é dom do Espírito Santo. Aqui a sala está toda, a igreja está reunida e o Caio está ali, é meu filho. Aí eu trouxe uma sacolinha de balinhas aqui. Gente, balinhas. Eu pego aqui, gente, quem quer balinha aqui? Toma. Todo mundo recebe balinha e tudo mais. Só que eu tenho um chocolate. E esse chocolate eu não vou dar para todo mundo. Esse chocolate eu vou dar para o meu filho. E então, Caio. Aí ele sai do meio, todo mundo catando balinha ali, e ele vem. Eu vou falar, esse aqui é para você. É o dom do Espírito. E Paulo fala a respeito desses dons espirituais aqui,
em 1 Coríntios capítulo 12, e eu estava vendo um comentário aqui, e achei interessante o contraste que ele faz. É como se ele falasse a respeito dos dons aqui, num aspecto tríplice, ou seja, de 3 aspectos. Ele diz o seguinte aqui a partir do verso 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera em tudo, em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Dando uma olhada aqui no original, quando Paulo fala aqui no verso 4, os dons são diversos, ele usa a palavra carisma, que é graça, né? Ou seja, uma variedade de dons concedidos pelo Espírito, graça. Só que daqui para frente, ele também vai falar a respeito de dons, mas usando a mesma palavra. Observe, por exemplo, aqui a associação, porque logo no verso seguinte ele diz: há também a diversidade no serviço. Primeiro ele diz que há os dons são diversos, carisma, dons. Depois é como ele dissesse agora algumas características desses dons, e ele diz há diversidade no serviço, e a palavra aqui é diaconia, ou variedade de serviços prestados na causa do Senhor. Quando eu e você recebemos dons, não seria para trabalhar na obra do Senhor? Não seria para exercer um serviço? Mas depois, logo seguinte, ele diz: e há diversidade nas realizações. E a palavra que Paulo usa aqui é enegmata, ou de energia, ou quando você exerce uma força ou uma ação. É um poder, uma energia do mesmo Deus que opera tudo e em todos. Ao mesmo tempo que eu executo força, coloco em ação, eu trabalho na obra do Senhor, Ele também opera em mim. Ele também opera em mim. Os irmãos já vão entender. E logo em seguida ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. A palavra aqui é poneroses, a manifestação do Espírito que é dada aos homens para todos os fins. Isso significa que ao receber o dom, que é uma ferramenta para o trabalho na obra de Deus, e coloco em ação, é manifesto aqui o Espírito Santo de Deus. E juntando tudo é como se ficasse assim, colocando todos esses termos juntos, encontramos que um dom espiritual, carismata, é uma capacidade dada por Deus para servir, diaconia, serviço este que uma vez realizado, enegmata, manifesta, poneros, a pessoa do Espírito Santo de Deus na igreja, de forma visível e eficaz. Não está entendendo? Agora, eu fiz uma conexão do que o pastor Fernando estava falando ontem. Por que será que hoje não conseguimos testemunhar o mover de Deus na igreja? O Espírito Santo foi derramado, mas o que tem que ficar em evidência é o acontecimento do primeiro instante, quando houve o derramamento desse Espírito Santo. É aquele mover, é o falar em línguas, e línguas como se fossem de fogo descer sobre o povo. Aí parece que houve uma manifestação, mas o que nós entendemos através do texto aqui é que a manifestação do Espírito é eficiente, é eficaz e é visível quando eu e você exercemos aquilo que Ele nos concedeu. É aí que Ele se torna visível. Esse outro acontecimento é possível ainda? Claro que é, mas nesse caso é plenitude do Espírito Santo. É o gozo, é a abundância de quando o povo de Deus exerce o seu trabalho, o seu serviço com excelência. Deus então, Ele abunda o seu Espírito sobre o seu povo, para o louvor da sua glória. É isso que acontece. Existe um grupo de pessoas, que nós já ouvimos falar muito aqui, chamado de cessacionistas. Eles falam a respeito desse dom, de que esses dons não existem mais. Ele foi limitado, ele estava condicionado à era apostólica, de que não acontece mais. E no mais o que poderia ter acontecido aqui é que
esses dons ou atividades que nós exercemos, ou capacidades que nós colocamos em serviço na obra de Deus, eles são nada mais, nada menos do que habilidades naturais, e que essas habilidades são aperfeiçoadas ou santificadas por Deus na conversão do indivíduo. Isso como é que se diz? É ilógico. É lógico, porque Deus não vai pegar algo de nós e simplesmente melhorar para colocar em serviço da sua obra. Não! Primeiro que a Bíblia diz que Ele nos faz nascer de novo. Ou seja, é uma nova criatura, é um novo coração, é uma nova mente, que nada tem a ver com aquela criatura pecaminosa e que transgredia as leis de Deus e que blasfemava contra Deus. Nada tem a ver. É uma nova criação de Deus. Então este sentimento, essas habilidades, para Deus nada serve. Se fosse assim, a palavra de Deus não refutaria as obras humanas, as considerando como trapo de imundícia. Deus não faria isso. Então que sentido faz dizer que esses dons cessaram, né? E ainda usa por base o texto de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 8 e 10, que diz: quando vier o que é perfeito, no verso 10, para ele significaria que ao cessar a era apostólica, ou quando estivesse completo o cânon do Novo Testamento, também cessariam os dons. Contudo, a crença de que os dons eram apenas para o primeiro século, ou nesse meio tempo aqui, eles são contraditórios até mesmo no meio deles, né? Estão ali reunidos, mas uns acreditam, outros não. Por que isso, querido? Porque quando se olha para a igreja, é inegável a ação do Espírito Santo, é inegável o exercício dos dons e de forma sobrenatural, divina, no meio da igreja. É impossível, quando há uma manifestação de Deus, dizer: olha, isso aí é obra humana. Então eles ficam um pé atrás. É por isso que há essa contradição no mesmo dele. E quando lemos as Escrituras Sagradas, então aí é que se completa tudo. Não encontramos qualquer evidência de que os dons espirituais haviam sido cessados com a morte dos apóstolos, ou muito menos que se trata de talentos humanos ou habilidades naturais santificadas. Nada tem a ver com isso, né? E aí os grupos se dividem. Aí tem os grupos carismáticos, os pentecostais, que o pastor Fernando tanto defende. O pentecostal, e eu falei para ele que uma certa vez alguém questionou de que eu não era pentecostal, e eu perguntei: o que é ser pentecostal? É falar em línguas? Aí ele: não, é quando o Espírito é derramado. Eu falei: então, o Espírito foi derramado, e se foi derramado sobre a igreja e eu sou igreja, então eu sou pentecostal. Aí ele ficou sem entender, porque é isso que nós somos, né? Se for conectar aí o ser pentecostal com o derramamento de Espírito, não acabamos de dizer aqui que o Espírito foi derramado sobre a igreja? Então nós somos pentecostais. Então os argumentos favoráveis à existência dos dons aqui, eles são muito convincentes, né? E sem falar na história da igreja. Quem gosta de analisar a história, vamos ver que há relatos surpreendentes e irrefutáveis, onde a manifestação de Deus foi muito forte, onde os dons foram latentes, onde o serviço na obra do Senhor foi excelente também. E a história confirma isso. E aqui eu tenho um relato de alguns períodos, como por exemplo o século IV, né? Irineu, Tertuliano, Crisóstomo, a partir de então Agostinhos, daí para frente os valdenses, albigenenses, jansenitas, pietistas alemães, depois mais para frente os metodistas, Quaker, Wesley, Whitefield, Moody, e além de tantos outros que passaram por experiências sobrenaturais, onde o Espírito Santo abundou no meio do seu povo. Então eles se arrependeram, rasgaram suas vestes, entendendo que estavam fazendo simplesmente coisas humanas, e disseram: nós vamos trabalhar para Deus. E Deus então superabundou na vida deles, e eles saíram para pregar o Evangelho, expandindo as fronteiras do reino de Deus e fazendo conhecido o nome de Cristo. Me diz uma coisa, olhe para a história. Como é que se nega isso? E agora você vem me dizer que tudo isso acabou? Não, queridos, não acabou. E isso é bom, essa é uma boa notícia, porque chegamos à conclusão de que nós podemos fazer parte ainda deste processo. Ainda podemos fazer parte. E além do mais, a atualidade dos dons é confirmada tanto pela Escritura, como eu falei agora há pouco,
pela experiência. Se você tem dúvida a respeito disso, busque uma experiência com o Espírito Santo. E eu quero deixar uma pergunta para nós aqui, uma pergunta bem pessoal. Há quanto tempo você não tem uma experiência com o Espírito Santo? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não se debruçou com o rosto no pó, que é um termo muito comum que nós ouvimos, que está relacionado cerca de humilhação, de despojo diante de Deus, e que começou a orar a Deus, e de repente, quando você abriu os olhos, já era noite, nem viu o tempo passar, porque você estava tão conectado com o trono de Deus, que você transcendeu para a eternidade naquele momento, e esse tempo aqui se torna um tempo limitado. Quando foi a vez que você fez algo na obra de Deus, em que você diz, olha, se você regozija, que fez com excelência e atribuiu a glória a Deus? Quando foi que isso aconteceu? Acho que nós temos falhado nisso. E se for assim, então não podemos dizer, e olhar para um momento como esse e dizer assim, olha que igreja fria, olha que igreja que não acontece nada sobrenatural, olha que igreja que as pessoas não são curadas, não são libertas. Não podemos falar isso, uma vez que não buscamos a plenitude do Espírito Santo de Deus, uma vez que não colocamos em prática os dons, as ferramentas que Ele nos dotou. Não podemos. A origem dos dons, é claro, é o próprio Deus. Primeira Coríntios, capítulo 14. Na verdade, vamos lá para Efésios, perdão, Efésios. Efésios capítulo 4. Eu quero falar aqui a respeito de alguns propósitos desse dom. A partir do verso 7, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo começa assim: e a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, amém? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem o erro. Paulo, aparentemente, aqui faz menção ao Salmo 68. Inclusive, eu leio esse salmo aqui rapidamente. Ainda tenho tempo, né? O almoço ainda não saiu. Ele diz: é grande. Levanta-se Deus, dispersaram-se os seus inimigos. De sua presença, foge os que aborrecem. Como dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos.
Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam na alegria. No 6, Deus faz o solitário mora em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. O 18. Subsiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia e noite leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Muito bem. O que o salmista aqui vai falar é a respeito de um Deus guerreador. Um Deus que peleja contra os seus inimigos. E que, ao derrotar os seus inimigos, esse Deus, ele leva cativo os homens e toma os despojos de guerra como dons, como presentes. Esse é o Deus que é mencionado aqui. É o Deus que o salmista conhece. É um Deus pelejador, guerreador. Porém, o que o apóstolo Paulo faz aqui agora é um contraste, falando que agora, o contrário do que o Deus fez no Antigo Testamento, agora ele faz diferente. Ele diz, ele leva cativo o cativeiro e concede agora dons aos homens. O Deus despoja o inimigo, mas agora não toma os despojos para si. Ele concede à sua igreja. Ele concede aos homens. E quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do propósito para isso aqui, ele fala 3 coisas a partir do verso 12. E a primeira coisa que ele diz é, por que tudo isso que ele fez? Por que ele concedeu dons aos homens? No verso 12, primeiro, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A ideia fundamental do termo é pôr nas condições em que se deve estar. Ou seja, eu e você, no outro tempo, estávamos desgarrados, todos quebrados, todos numa situação de pecado, não tendo livre acesso à presença de Deus, estava numa situação difícil. Mas agora, ao aperfeiçoamento e concedendo dons, nós, ao receber esses dons e colocando em prática a sua atividade agora, nós direcionamos todo o nosso esforço, toda a nossa vida, toda a nossa atividade para fazer aquilo que é correto, para aquilo a qual fomos designados inicialmente, que é para o louvor da glória de Deus. E tudo isso vai gerar em nós o aperfeiçoamento. Agora, a partir de então, a imagem de Deus, ela vai sendo lapidada em nós. Ela vai sendo aperfeiçoada. Exatamente por isso que nos versos da frente, ele toma como padrão o Filho de Deus. Toma como padrão o Filho de Deus. Tudo isso é para que nós sejamos aperfeiçoados gradativamente, a fim de que cheguemos à estatura daquele que é o padrão para nossas vidas, que é o Filho de Deus. A função dos membros da igreja é empenhar-se para que também os membros da mesma sejam formados, ajudados, guiados, cuidados e buscados em caso de extravio, em forma de tal que chegue a ser o que tem que ser, que é sermos perfeitos para a glória de Deus. Se analisarmos assim, vamos ver que toda vez que nós entendemos qual que é a nossa função, a nossa posição no reino de Deus, e colocamos em prática, o nosso dom, é fato que nós melhoramos em muitos aspectos, no caráter principalmente, porque o caráter vai se assemelhando ao caráter de Deus, não é verdade? O fruto do Espírito, o qual nos foi concedido no momento em que o dom do Espírito habitou em nós, que é o próprio Espírito Santo, promessa de Deus, ele nos ajuda a reger os dons, para que de maneira ele seja excelente. Eu vou esperar que as crianças se acendem primeiro, porque senão tira a atenção dos irmãos. Amém? Então o que o apóstolo Paulo diz aqui, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, estão entendendo? Toda vez que eu e você entendemos a nossa posição, a nossa função no corpo, no reino de Deus, e começamos a pôr em prática as ferramentas, nós somos aperfeiçoados, porque fazemos aquilo
que de fato fomos criados para fazer. Irmão, estão entendendo? Que é para o louvor da glória de Deus. É exatamente neste momento em que Deus olha para a sua igreja e gloria-se, porque no outro tempo, na criação, Ele compartilhou conosco alguns atributos, né? Nos criou a sua imagem e a sua semelhança, porém o pecado desfragmentou, manchou a imagem de Deus em nós. Nós continuamos fazendo algumas coisas, continuamos as nossas ações, continuamos as nossas atitudes, agora, só que elas não são praticadas para o fim devido. E isso cada vez, distante de Deus, colocamos em prática, nos afasta de Deus e mancha muito mais em nós a imagem de Deus. Vamos nos despedaçando, vamos nos fragmentando. A imagem de Deus vai sendo cada vez mais manchada, vai sendo corrompida. Tudo que fazemos agora não é direcionado para Deus, fazemos para o louvor da nossa glória, fazemos para conquistar os nossos planos, os nossos projetos, ao realizar os nossos objetivos, mesmo que isso seja de meios ilícitos, atropelamos as demais pessoas, nós muitas das vezes não ligamos para a nossa família, e é provado isso, que no final de tudo, chegamos com um sentimento de fracasso, a um insucesso, não nos sentimos completos, não nos sentimos perfeitos. Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso só é alcançado em Cristo Jesus. E como as nossas ações fora de Cristo, elas nada contribuem para o nosso aperfeiçoamento, é exatamente por isso que Deus nos faz nascer de novo e nos dá presente como seus dons. E ao colocar isso em prática, a imagem de Deus vai sendo restaurada em nós de forma progressiva, como o apóstolo Paulo diz, de glória em glória, dia após dia. Então, quando eu e você deixamos de fazer uso dessas ferramentas no reino de Deus, queridos, estamos deixando de ser aperfeiçoados. Não está entendendo? A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, para o desempenho no serviço. O trabalho da igreja não consiste apenas em pregação e ensino. Não consiste nisso. Se nós olharmos, tivermos uma visão panorâmica da igreja, quando, eu sei porque isso é muito fato, quando as pessoas veem alguém ensinando, explicando, as demais recuam, achando que é só isso que Deus tem para o seu povo. E como ele não tem essa capacidade, como ele não consegue desenvolver isso, então ele chega à conclusão de que eu não sirvo para nada, então. Eu não sirvo para nada. Ele acha que é só, se eu não conseguir ensinar, explicar um versículo, ou dar um estudo, então eu não sirvo mais para nada. Então para não fazer outra coisa, para depois ficar difícil, então eu prefiro ficar quietinho no meu banco aqui. Está errado. Porque os dons, eles são para o empenho no serviço, na obra de Deus. E como já foi falado, e o apóstolo Paulo aqui, ele dá somente um pequeno tipo daquilo das atividades que tem na igreja, como por exemplo, concedeu uns para profetas, evangelistas, uns para pastores e mestres. Não é só isso. Os dons, eles são inúmeros, e a palavra de Deus, ela compara a igreja como o corpo de Cristo. Ele olhe para o seu corpo e veja as diversas funções que o seu corpo tem, tanto de maneira externa quanto interna. Há um conjunto de ações em atividades conjuntas aqui, para que o meu corpo esteja aqui perfeitamente, fazendo uso de todas as suas funções. O fato de eu estar falando não quer dizer que minha mão seja inútil. O fato de eu sentar não quer dizer que minha perna se torne inútil. Então há uma necessidade emergente e iminente da igreja, querido, de se dispor a se colocar à disposição da obra de Deus. Há essa necessidade, porque é exatamente para isso que os dons nos foram dados, para o serviço na obra. Quantas atividades tem para fazer? Quantas coisas tem para fazer para o reino de Deus? É claro que umas, elas são de maneira coletiva, como por exemplo, a pregação do Evangelho,
de maneira externa. Aqui no púlpito é claro que existem pessoas que Deus chamou e capacita para isso. Mas a pregação do Evangelho ela não está condicionada e limitada somente aos púlpitos. Ela também está aí para que nós façamos isso nas ruas, em todo canto do mundo. E eu sei que você sabe o que é Evangelho. Eu sei que você sabe quem é Cristo. E tanto que Ele te colocou o Espírito Santo dele. Não venha me dizer que você não sabe falar do Evangelho, porque não é verdade. Não é verdade. Se quer começar a falar do Evangelho, comece pelo menos falando a respeito daquilo que Deus fez na tua vida. O que Deus fez na tua vida? Certo dia eu estava olhando os comentários no Facebook, e o cara coloca um banner desse tamanho. O que Cristo fez por você? Comenta aí. Aí aquele monte de gente, nossa, Deus me deu mais um emprego, eu mudei de carro, eu orei a Deus, Ele me colocou, num cargo melhor. É exatamente isso que nós vimos. Eu não estou brincando não. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Ele pode. Mas esse não é o cerne da minha experiência com Deus. Cristo te salvou. Não foi isso que Ele te fez? Só que nós olhamos muitas das vezes de púlpito as pessoas pregando. Eu nunca vou ser o Cleício da vida pregando. Nunca. Eu sei que já até houve questionamento, né, da maneira que ele prega. E é claro, é normal. Nem todo mundo, né, como diz o ditado popular, nem Jesus agradou a todo mundo. Isso é fato. Né? Porque prega muito técnico. Meu irmão, é o chamado dele. Ele foi chamado para mestre. Enquanto tem irmão que serve, que limpa, ele tem prazer em organizar as coisas, é o chamado dele, e faz com excelência. Foi para isso que Cristo chamou. Pastor Cristo nunca vai ser esse irmão. Nunca. E nunca vai fazer com a mesma excelência e eficácia a tarefa que esse irmão faz. Nunca. Entenda isso. Assim como tem irmãos que oram, que se debruçam, que choram aos pés de Cristo, clamando e orando a Deus em favor da minha vida e da sua, pela igreja, orando pelos enfermos. Nunca vamos ser como um irmão como esse, mas é nossa obrigação orar. Isso não nos priva deste privilégio, não nos priva. E assim por diante, mas não é somente isso. Quantas e quantas outras atividades estão aí no corpo de Cristo para serem exercidas, e enquanto nós não nos dispomos a fazer isso, estamos num corpo que não está funcionando da maneira devida. E é um problema, porque pode chegar a uma anomalia. Se no teu corpo existir alguma função que não está de maneira correta, meu querido, vai dar febre, vai precisar de remédio. Conclusão médica: você está doente. Nós precisamos nos colocar a serviço do reino. Existe uma série de tarefas a serem cumpridas, afinal, ainda estamos nessa terra. E para que possamos ainda nesta vida sobreviver e cumprir os propósitos estabelecidos por Deus, precisamos trabalhar. Sendo assim, os dons são ferramentas essenciais para a nossa manutenção e também para a nossa sobrevivência. Essa é uma conclusão minha, baseado naquilo que eu tenho lido aqui. Para a nossa manutenção e sobrevivência. Aquele que não coloca em atividade o seu dom, meu querido, com certeza vai ter um problema difícil. Não é legal quando todo mundo está envolvido com as coisas, né? Está todo mundo ocupado. Eu lembro de uma vez, eu não sei onde foi que eu vi isso, eu achei interessante. O irmão, eu ia falar irmã, né? Mas vão dizer assim, essa
Parece que é só a irmã que fica falando dos outros. Não, vou falar um homem. Um certo irmão chegou para o pastor e falou: fulano, olha o que fulano está fazendo. Pastor, você viu que fulano não sei o quê? Pastor, você viu que fulano fez isso e aquilo? Irmão, o que você faz na igreja? Ele: não, pastor, eu venho nos cultos. Não, eu digo, o que você faz na igreja? Qual que é a sua função? Pastor, eu faço parte do momento da adoração, do louvor, eu canto junto com a igreja. Não, querido, eu estou falando de atividade, de serviço. Qual é a sua contribuição no reino de Deus? Ele: nenhuma. A partir de hoje, você vai levar água para os obreiros ali no púlpito. Ele: ué, pastor, sério, então tá bom. E esse irmão ia lá, pegava um copo com água, você viu, ficava ali no canto, aí o outro: eu também quero. Ele ia lá. Acabou o culto, o pastor chegou nesse irmão e falou assim: irmão, você viu o irmão que você disse naquela vez que ele estava fazendo isso e isso? Ele: não vi. Você viu aquele fulano que estava fazendo? Não vi. Alguma coisa você viu na igreja que não estava do seu acordo, do seu agrado? Não, pastor, não vi. Ele: sabe por quê? Porque você estava ocupado trabalhando na obra. Quando nós estamos ocupados com as coisas de Deus, queridos, não temos tempo para ficar tentando encontrar defeitos na obra, ou no templo, ou nos irmãos, porque na verdade todos nós ainda somos imperfeitos, ainda temos as nossas falhas, e é por isso que estamos aqui, para sermos aperfeiçoados. Estamos aqui para isso, para que o Espírito de Deus opere em nós. Mas enquanto estamos recuados de canto, exatamente neste momento de ociosidade, nós atentamos os nossos olhares para onde não deveríamos, onde na verdade deveríamos focar para a glória de Deus, para o nosso serviço que Ele nos concedeu o privilégio de fazer. É isso que nós deveríamos estar envolvidos. Mais um rapidinho. O apóstolo Paulo fala: com vista ao aperfeiçoamento, para o desempenho no serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação. Somos aperfeiçoados. Cada vez que colocamos a mão no arado, exercemos a obra, então nós somos edificados. Essa edificação tem pelo menos dois aspectos. O primeiro é o aspecto pessoal. Quando eu e você exercemos nossos dons, nós pessoalmente somos edificados. Nós somos. Observe, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 14, verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele fala só a respeito de línguas. Ele diz: o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Língua é um dom. Mas o apóstolo Paulo poderia falar acerca de todos os outros dons. Quem prega, primeiro edifica-se a si mesmo. Quem profetiza, primeiro edifica-se a si mesmo. Quem evangeliza, primeiro evangeliza a si mesmo. Quem exerce o ministério de ajuda, primeiro edifica-se a si mesmo. Mas depois ele diz o seguinte: mas o que profetiza, edifica a igreja. Isso significa que há um trabalho tanto pessoal quanto coletivo. Mas primeiro, meu irmão, tem que começar em nós. É impressionante como nós esperamos sempre do outro e dificilmente temos a iniciativa. É impressionante. É impressionante como esperamos e ainda estamos prontos para falar: ó, fulano não fez. Fulano não fez. Não é assim? Eu não sei com quem que eu mostrei esse dia um texto no WhatsApp. Como é que é o churrasco dos homens? Acho que foi para o João. Churrasco dos homens: vamos fazer um churrasco na casa de fulano? Bora. O que é que eu levo? Outro: não, eu levo a picanha. Outro: leva a bebida. Quarta-feira então, fechada. Os homens: ok. Acabou. Quando foi para as mulheres, não foi? Aí você: vai ser onde? Tá, eu não como isso. Não sei o quê, eu não como aquilo. Fulano, não sei o quê. Gente, nós vamos na casa de fulano ou vamos logo na pizzaria? Na pizzaria eu não posso. Assim mesmo. Rapaz, e no final, e o texto vai embora.
e no final das contas uma levanta assim: ah, amiga, é sempre só nós que faz. É sempre só nós duas que organiza, as outras não estão nem aí. Mas tem que ter alguém para fazer. Tem que ter alguém que toma a iniciativa. Mas se formos fazer com essa expectativa de que, se ninguém falar, eu também vou falar. Se ninguém fazer, eu vou falar. E que então estamos com a motivação correta. Ou a motivação errada. E no final do texto, uma levanta e diz assim: nossa, amiga, acordei agora, 369 mensagens aqui. O que aconteceu? Não, vem cá que eu te conto. Tudo de novo. Você está entendendo? Sempre vai ter alguém que diz assim: ah, mas eu fiz e fulano não fez. Não, meu irmão, faça. Está à sua disposição, faça. Está ao seu alcance, faça. Faça uma coisa aqui, outra ali. Uma hora você se descobre, você tem prazer naquilo, você se encontra no reino de Deus, e seu aperfeiçoamento com certeza vai ser garantido, a sua edificação vai ser garantida, e com certeza você também estará edificando a igreja do Senhor. Com certeza. E o apóstolo Paulo termina aqui, pelo menos nesse que eu estou vendo, num acontecimento muito mais glorioso. Para finalizar aqui, com a finalidade que supera todas as outras, que o propósito da igreja é que seus membros, eu e você, alcancem uma estatura que possa medir-se com a plenitude de Cristo. Ou seja, tudo isso que nós falamos aqui não tem nada em vão. Existe um propósito glorioso. Se você procura uma motivação, então que seja essa. Meu irmão, você se parecerá com Cristo. Essa é a motivação. O propósito da igreja é que nós alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Sua meta é que os membros da igreja cheguem a alcançar o ideal do homem perfeito. A igreja impõe aos seus membros nada menos que a meta da perfeição. É isso que o Espírito, na verdade, é a ideia do Espírito Santo quando Ele concede-nos os dons. É claro, com o fruto do Espírito que nos ajuda a reger tudo isso. Essa natureza transformada de passividade, de longanimidade, de amor em todas as coisas, porque os dons cessarão. Mas o amor à obra, o amor a Deus, ele permanece. O amor de Deus por nós permanece. E com certeza a perfeição é garantida. Mas não se iluda em praticar apenas os dons com o objetivo de alcançar algum mérito da parte de Deus. Não. Primeiro, porque os dons não salvam. Mateus capítulo 7, verso 21, há uma clara declaração da parte de Jesus. Isso porque o que fará diferença na igreja, no aspecto, não são os dons do Espírito, e sim o fruto, como eu disse. Que é Ele quem alinhará a nossa postura cristã e testificará do caráter de Cristo sendo moldado em nós. O próprio Cristo diz: olha, muitos naquele dia dirão: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, expulsei demônio, eu falei em línguas. Não são dons? E Cristo vai dizer: muito bem, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Se existe uma iniciativa de exercer os dons a fim de alcançar algum favor de Deus, pode esquecer. Porque não vai. Porque primeiro, isso já começou lá na eternidade. Começou Deus derramando o seu Espírito em nós, nos concedendo o fruto do Espírito. E aí então, esses dons serão para o louvor da glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã. Eu confesso que eu achei que era muito mais simples falar a respeito desse assunto. E não é. Existe tanta coisa a respeito do dom. Espero a igreja ter uma oportunidade de poder aprofundar nisso mais ainda, de maneira mais teológica, né? E como eu disse, nós temos um que foi chamado para mestre aqui na igreja. E ele vai nos conceder essa oportunidade, nos aprofundar mais, porque é muito maravilhoso. É muito mais do que receber um presente e colocar ele no trabalho. É muito mais do que isso. E quando falamos a respeito da sua origem, que é o próprio Deus, com certeza, querido, existe algo sobrenatural por trás disso tudo. E o que eu quero que você entenda é que existe um lugar para você no reino. Existe uma função para que você exerça.
E não há desculpa para que ela não seja exercida, porque o Espírito Santo foi derramado sobre você. Mas se você quer disposição, quer uma motivação a mais, para poder se colocar à disposição e fazer isso com excelência, então que busquemos então a plenitude do Espírito Santo de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.